Olá, esta é a questão 147 do Enem 2023, o caderno rosa, e o tema é interpretação de gráficos. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas no Enem 2023, se preparando para o Enem 2024. Então vamos à resolução da questão 147, que diz o seguinte: estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sobre a torneira, ela libera água durante 3 segundos, certo? Aqui, ó, para a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água durante 5 segundos. Então, ele para totalmente o volume de água 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa as mãos. E finaliza o ciclo, liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Né? Então, totalizando 11 segundos o ciclo aí, tá? Considere o tempo T em segundo, contado a partir do instante que se inicia o ciclo, ou seja, o T igual a zero, né? Tem que começar igual a zero. A vazão de água nessa torneira é constante, ou seja, ela sempre libera a mesma quantidade de água, né? E no caso aí está em litros, não fala quanto que é, mas essa informação também é importante. Um esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado. Então o volume de água acumulado vai somar o volume anterior, tá? Que aí tem uma parte que ele libera água, para de liberar, e aí vai somar com o outro ciclo, a terça parte do ciclo, melhor dizendo. Liberado por essa torneira durante o ciclo de lavagem das mãos, em função do tempo T em segundos. Então, uma coisa importante da gente observar é que ele sai do instante zero, o T igual a zero, libera um volume de água constante, então fica constante o volume de água, depois aumenta esse volume de água de novo. Então nós vamos ver o gráfico que fala justamente isso. O gráfico A, ele começa do zero e aumenta o volume de água até 3 segundos, igual falou no texto. Porém, a parte aqui do gráfico, ele volta a zero, tá vendo? Se a gente observar o volume aqui em litros, está no zero, fica constante, depois aumenta de novo. Então, esse gráfico, ele está errado, né? Por conta desse trecho que volta a zero. O gráfico mais adequado para essa situação é esse aqui mesmo, ó. Ele começa no zero, né? Vai até o instante 3, que aumenta o volume de água, depois fica constante, porque ele não libera nem nada de água durante 5 segundos, então dá 8 segundos, depois ele aumenta o volume de novo. Então esse daqui é o mais adequado para essa situação, tá bom? Vamos ver o próximo aqui, ó. O próximo já começa com volume alto lá, tá vendo? Ele não aumenta, ele começa constante, vai para zero, depois ele volta para um outro valor. Então esse aqui também não é. O gráfico D, tá? Ele começa no zero, igual falou lá no texto, porém ele aumenta sempre. Isso não acontece, porque tem a parada de 5 segundos, que não libera água, né? Então teria que ter aquela parte da água que não tem, né? E o gráfico E é um pouquinho parecido, um trecho com o gráfico A, porque ele aumenta o volume de água, depois aqui ele vem a zero, e isso não acontece, porque acumula, né? Vai somando o instante anterior. Então o volume de água que tem aqui fica constante até 8 segundos, até aqui, né? E depois aumenta novamente. Então esse gráfico aqui, ele está equivocado. Com isso, a alternativa correta é a alternativa B, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos. Até!